isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Jesus. Vamos fazer a nossa confissão. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E digam todos, glória a Deus, aleluia. Ontem nós estávamos falando dessa bondade de Deus e é bom a gente reforçar isso, porque quando nós estamos confessando a palavra, no caso essa confissão que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, nós temos que colocar toda a nossa atenção no que nós estamos falando, todo o nosso ser, e colocar as situações da nossa vida nesta palavra que nós estamos falando, que o Senhor é bom. Então, nesta dimensão dessa bondade de Deus, que eu ponho toda a situação da minha vida, eu enxergo essa bondade, porque nós temos que entrar nessa bondade, nós temos que crer que Ele é bom, para que os nossos problemas sejam solucionados, para que nós recebamos da bondade dEle as bênçãos que nós estamos precisando. Então, por isso que é importante, quando você está fazendo essa confissão, você está crendo que Ele é o que Ele é mesmo, bom, você está dizendo o que realmente Ele é e você está crendo. Então, essa bondade começa a operar nas situações da nossa vida, da sua vida. Então, que área você está precisando receber esses cuidados de Deus que é realmente bom, que Ele não está contra você, que Ele quer te ajudar, que Ele quer tirar você da dificuldade, porque Deus quer sempre nos tirar da dificuldade, tá? Então, quando você confessar, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, enxergue a bênção na situação, na área que você está entregando a Ele. Então, isso é que é a entrega de vida a Deus. Então, a religião não sabe explicar isso, né? A religião não sabe. Então, a religião fala, o Senhor é bom, mas olha, minha vida está horrível, eu não sei, mas é porque Deus que quer, sabe? Tem a hora dele, e então, o dia que Ele achar, a gente tem que passar por isso mesmo, que a nossa vida é assim. Ah, tá bom, Deus disse que a vez de ter tribulações aqui nesse mundo, na terra, mas não é para nós ficarmos com esse sofrimento que o diabo coloca, porque é um ataque do diabo. É para neste ataque, nesta circunstância, nós crermos que Deus é bom, que Ele está presente. E Ele está dando a força dele para nos tirarmos dessa situação. Então, Ele está se envolvendo na situação. E Ele se envolve com a fé. Então, está acompanhando isso? Então, é muito importante, quando você estiver confessando, não é para você ficar olhando, para os passarinhos voando no céu. O Senhor é bom, eterno, a sua misericórdia. E você nem está na situação. Você tem que colocar toda a sua alma, todo o seu espírito, todo o seu físico, todo o seu ser nesta bondade de Deus, que é daí que vai ter solução o problema, tá? Então é muito importante a gente saber isso. Então tudo que nós fazemos com Deus, nós temos que colocar atenção. Às vezes a gente está do lado de uma pessoa, sentado numa cadeira do lado, sei lá, a gente numa sala de espera, num cinema, enfim, no ônibus, no metrô, não sei, em algum lugar, você está junto, do lado de uma pessoa que você não conhece nem da bola, você não está nem aí, tá certo? Você pode falar com licença, boa tarde, mas isso não quer dizer que você não se envolveu com ela. Então, nós não podemos ter essa atitude quando nós estamos diante de Deus adorando o Senhor. Está acompanhando? Você está junto de um único Deus que existe, não existe outro. O poderoso, o altíssimo, o redentor, o nosso salvador, aquele que sempre foi e será. E como é que você fica displicente na presença do grandioso, o poderoso Deus? Vocês estão acompanhando? Você não está do lado de uma pessoa que você não conhece, que não pode fazer nada por você, que não é nada. Estão acompanhando? Você está do lado, na frente de uma pessoa que é Deus, tá? Que recebeu você na família dele e te fez filho. Então você é uma pessoa importante para Deus, tá? Então coloque a sua atenção em Deus para que os seus sofrimentos não sucumbam você, mas para você receber a alegria de Deus. Isso que é importante, porque você começa a se relacionar com Deus numa intimidade, porque você está diante dele. Você não precisa vê-lo, porque você tem o Espírito recriado com a natureza dele. O Espírito Santo habita aí e ele te coloca na presença do Pai e do Filho. Então você está sim na presença de Deus, está aberto o altar de Deus, o trono da graça dele está aberto para você. Você não precisa de cetro nenhum do rei para te receber. Está sempre aberto, já está permitida a sua entrada diante do trono da graça de Deus. Não é um trono de homens que ele precisa ver se vai te receber. Deus já te recebeu quando você aceitou Jesus. Estão acompanhando? Então, preste atenção como que você se coloca diante de Deus. Não se coloque de uma maneira religiosa, porque você não vai receber nada de Deus. Mas se coloque com o seu espírito nascido de novo. Diante dele, e comece a receber. Aprenda a receber de Deus. Gente, é muito bom que alguém com fé ore por nós, mas é ótimo quando você tem fé e entra diante de Deus. Fica na presença dele e recebe com a sua fé. É isso que Deus quer. Porque você é filho, ele não faz acepção. Não tem distinção de filhos para Deus. Não tem o melhor, o menor, o maior, o bom, o ruim. Não tem. Deus ama igualmente, todos nós. Então depende do acesso que você vai adquirir nele.
você que vai entrar nele. Você pode acessá-lo. Está à sua disposição. Então, põe a sua atenção. Quando você estiver orando, você sabe que ele está presente. Ele está sempre com você. Ele te ama, ele te quer. Então, muda essa visão e não deixa a sua alma estar liderando essa situação. Tá querendo se distrair. Quanto mais você colocar a sua atenção, mais ela vai ficar lá e a alma vai entender isso. Ela vai entender isso. Porque você sabe que você adquiriu hábitos na sua vida que você faz sem perceber, não é mesmo? Você faz. Tem coisas que você faz, que ninguém faz. É você. Você adquiriu isso. Você tem que fazer isso com a sua alma com relação a Deus. Se você colocar ela lá, entende? Se ela que só quer dormir, você manda ela acordar. Não é hora de dormir. Hora de dormir é a hora que você deita lá na cama de noite. Aquela hora é pra ficar pensando nos problemas. Aquela hora é pra dormir. Mas você vai dormir se essa hora que você decidiu adorar, entrar na presença de Deus, for verdadeira. Então vai afetar tanto a sua alma, curando você, que você vai ter paz e sossego na hora de dormir. Você não vai precisar de remédio? Estão acompanhando? Porque você está sendo totalmente agora curado e cuidado por Deus. Então eu quero dizer a vocês o seguinte, que quanto mais nós buscamos Deus, que você acertou em vir aqui adorar a Deus, passar um momento com Ele, a sós, porque ninguém estava ajudando você a adorar a Deus, enquanto nós não estávamos cantando. Então você tem que pegar essa prática de você fazer isso sozinho. Quanto mais você busca a Deus, mais bênçãos existem na sua vida. Você está precisando de dinheiro, Ele vai te dar. A sua vida financeira vai melhorar muito, mas vai crescer muito se você servi-lo. Porque está cheio de ímpio com dinheiro, gente, não é o caso, tá? Então essa bênção que Deus vai dando é para a gente servi-lo. Porque todas as nossas contas, as nossas necessidades estarão supridas, porque Ele é o Deus provedor. Se não está com provisão, é porque tem área aí que está precisando de cuidar de Deus. Porque você não está adequadamente na presença dEle para Ele estruturar e agir nessa área. Se você precisa de saúde, se você busca Deus mais intensamente, mesmo de coração, você vai ficando curado. A sua alma vai ficando curada, o seu físico recebe cura. E também a sua área emocional recebe cura. Você vai ficando equilibrado e não desequilibrado. A tendência é ir indo para o futuro ficar desequilibrado, ficar esclerosado. E não é o caso. Vocês estão acompanhando? Então é muito importante ficar na presença de Deus. Os relacionamentos melhoram quando a gente está realmente buscando Deus. Porque nós é que estamos mudando, não as pessoas. Porque você não tem barreira para se relacionar, porque você está andando no amor ágape. Estão acompanhando? Mas isso, então, vem de buscar Deus e começar a conhecer os caminhos dele. Gente, a palavra mesmo diz os caminhos de Deus. Por quê? Porque Deus tem um chamado para cada pessoa, um plano para cada pessoa. Então, o que é para você fazer não é o que é para eu fazer. Embora talvez seja o teu chamado de pastor, pode ser, mas não é para fazer a mesma coisa, é do jeito dele, aonde ele quer. Então, por isso que se eu começo a obedecer a Deus, eu vou ter tudo o que eu preciso na minha vida, tudo, além. Estão acompanhando? Então isso vem dessa comunhão que nós estamos buscando. É importantíssimo você saber que este momento, você veio aqui adorar a Deus, você é que está sendo beneficiado, porque você entrou na presença do poderoso Deus. E Ele só tem bênçãos para dar. E Ele não segura bênçãos. Flui dele, flui. É como um rio. Então, se você entra na presença dele, começa a fluir bênçãos para a sua vida, para a área que você precisa. Então, a princípio, parece que a montanha é muito grande da minha vida, é só problema. Mas, conforme você vai ficando lá, aquilo vai mudando, vai abaixando, vai se diluindo e as coisas vão sendo ajeitadas. Aquela condição do passado você nunca mais vai ter na sua vida. Nunca mais. Você nunca mais vai voltar lá, nunca mais vai ter aquilo. Acabou. Agora, são novas conquistas e coisas sempre grandes que Deus tem para nos dar. Não pense que acabou aí. Ele tem coisas maravilhosas para te dar. Mas busque Deus. Não busque o mundo. Não ande nada atrás do mundo. Claro que você tem que trabalhar. Você está aqui, você tem que andar aqui no mundo de acordo com os princípios do reino de Deus. Não de acordo com os princípios do mundo. Estão acompanhando? Então isso é que traz segurança para aquele que realmente anda com Jesus. Essa é a segurança, em todas as áreas. Porque Deus não é mentiroso. Ele não promete segurança e depois, sabe, corta uma perna sua, arranca um olho, deixa você debaixo da ponte. Não, isso não é o Deus verdadeiro. Não é esse o retrato que está aqui dele na palavra de Deus. O retrato dele é bondade suprema, única. Então, se tem área na sua vida que você não está recebendo da bondade dele, é porque você está fora da bondade. Encaixe-se nessa bondade. Então, abra lá a sua Bíblia, em Isaías. Vamos ver um instantezinho isso aqui. Porque o Senhor nos quer tanto. É súplica de Deus. Deus suplica a nossa presença junto dele. É um pai que ama realmente. E nós não podemos ser filhos rebeldes. Então veja lá Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ele está dizendo aqui que nós podemos ouvir Deus. Então Deus quer que nós andemos no caminho que Ele traçou para nós. Existe um caminho para cada um aqui, porque para cada um existe um chamado, um plano de Deus. E é isso que Ele quer, que você saiba o que é para você fazer na sua vida. Tá? Que nós podemos decidir o que nós vamos fazer na vida, mas nós não vamos receber a bênção de Deus. Pode ser que dê certo e pode ser que não dê. Mas se nós andarmos neste caminho que o Senhor está dizendo, que nós podemos ouvir.
Tá? Então nós precisamos aprender como que Deus vai falar isso. Conforme você começa a ficar na presença de Deus, ele começa a mostrar, você começa a dar os passos devagar. Igual o bebê, que começa a engatinhar e depois começa a andar. É a mesma coisa a vida espiritual. E é tão delicado e de uma maneira simples também, que nós vamos entrando como o bebê começa a engatinhar e depois andar, e depois cai, e depois vai até se equilibrar. Vocês estão acompanhando? De repente, você sabe o caminho de Deus, porque você começou. É isso aí, você está orando, você está buscando Deus, devagar você vai entrando nesse caminho. É maravilhoso, porque você se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. E é isso que Ele quer. E se Deus está guiando você, você está abençoado. Não tem quem esteja seguindo o Senhor, este caminho, obedecendo, que não esteja abençoado. Não, isso não existe. Se não está abençoado é porque saiu do caminho. Estão acompanhando? Porque Deus promete isso para nós. Então veja lá Provérbios 3. Isso, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. O Senhor diz assim para nós: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não ande com as coisas da tua cabeça. Não crie planos para a sua vida. Saiba aprender os planos de Deus. Eles não são ruins. Eles são os melhores, porque eles têm efeito eterno. O plano de Deus não é para fracassar uma pessoa, uma vida. O plano de Deus é para dar sucesso. Tem retorno, tá? Então, às vezes, as pessoas criam um castelo com relação ao plano de Deus, porque não entendem como andar com Deus. Cada visão ou ordem que Deus dá, instrução que Deus dá, cada fala de Deus para nós, uma orientação e que nós temos que obedecer. Para obedecer, nós vamos ter que enfrentar o diabo. Então, por isso que as pessoas desanimam. Por quê? Andando do jeito que eu quero, andando do jeito que eu determino, eu penso que eu não estou enfrentando o diabo, mas eu estou sendo enganada por ele. Entende como que é? Então, quando as pessoas estão seguindo Deus, elas pensam que é muito difícil, que é melhor fazer o que quer. Fazendo o que quer, está andando no engano. Não percebe que não tem que lutar com o diabo, porque está se rendendo à visão dele e não vai ser a bênção de Deus. Então, cada ordem que Deus dá, cada instrução que Deus dá, e cada vez que eu vou obedecer, eu tenho que enfrentar um diabo. Então, é por isso que as pessoas desistem. Porque não é fácil. Não é fácil, mas o poder de Deus desce. Ele é liberado através desses momentos que nós estamos orando. Então, é o poder dele, é a força dele que nos conduz. Estão acompanhando? Então, se Deus fala assim, para eu perdoar, Deus me deu essa instrução. Olha, perdoe e ande em amor. Então, eu vou fazer isso. Eu tenho que enfrentar o diabo. Vocês estão acompanhando? Então, não é tão simples assim. Ah, quer saber? Eu que não vou perdoar coisa nenhuma, eu vou andar com raiva, eu vou desistir, blá, blá, blá. Então, parece que o diabo não está nessa situação. Está, mas eu estou andando com ele. Então, agora, eu não preciso enfrentá-lo para andar no amor de Deus. Porque eu estou andando na condição do diabo, que é raiva, que é ódio. Então, ele vai atacar de outra maneira. Tipo, me dando uma doença, roubando meu dinheiro, dando confusão em tudo, aonde eu vou, ficando estressado. Acompanha isso? Então, é isso que Deus está dizendo aqui. Escuta, não segue a sua cabeça. Mas é bom você saber que toda vez que você vai obedecer a Deus, você vai enfrentar um diabo. Mas você não pode enfrentar o diabo sozinho. Por isso que você tem que orar mais. Tem momentos que o diabo ataca tanto que você tem que orar mais. Às vezes você precisa vir em tudo que a igreja está oferecendo, porque sozinho você não está aguentando. Se tiver 6 vezes culto na igreja e você precisar, você vem. Não é errado, porque isso está te ajudando para você se manter lá em casa com a sua oração. Porque senão sozinho você não vai aguentar. Porque o ataque veio violento para acabar com a tua vida. Vocês estão acompanhando isso? Não, é por aí. Mas essa comunhão toda nos fortalece e toda vez que nós vencemos cada diabo, nós demos um passo na fé. Nós crescemos espiritualmente. Por isso que o Senhor escolheu rebanho e pastor. Ninguém pode ficar sozinho. E ovelha, ela está assim, num rebanho onde Deus designou qual é o pastor. Para ficar junto no rebanho certo. Não é para uma hora se juntar com um rebanho lá, outra hora com outro rebanho aqui, outra hora o pastor lá. Não pode. De jeito nenhum, porque o pastor conhece a ovelha. E ele sabe tratar da ovelha. Vocês estão acompanhando tudo isso? Então, não confie na sua cabeça. Aí no 6, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vida. Quem que não quer a vida endireitada? Todo mundo. Mas pensa que é o quê? Mágica? Clique-te. Ah, eu preciso que resolva isso na minha vida. Clique-te. Não é assim. A vida não é assim. A vida não é assim porque Adão entregou a vida dele para o diabo. E nós nascemos nessa herança de Adão, até que aceitamos Jesus. Agora, nós temos a herança de Cristo Jesus como filhos de Deus e nós temos que aprender a andar nessa herança agora, que é diferente. Então, realmente, é sempre uma guerra, uma luta, tá? Como Paulo fala em Romanos capítulo 7. Eu não quero fazer o que eu quero quando eu estou no pecado, que eu era morta espiritualmente. Eu até sei que eu gostaria de fazer aquilo, entendi, mas eu não consigo. Mas glória a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor que nos deu essa nova natureza e hoje nós podemos. Tá difícil, mas eu tenho Deus para me sustentar. A oração pessoal é importantíssima. Quem realmente ora está engajado com Deus. E ele começa a guiar a vida e não tá a ovelha sozinha aí na rua fazendo o que quer. Estão acompanhando? E começa a ter um compromisso com Deus.
Quem de verdade está orando começa a ter um compromisso com Deus. O primeiro compromisso é de ter as horas que vai ficar com Deus. O segundo é de congregar. E o terceiro, que vai acontecer, é já de fazer alguma coisa. Servir a Deus de alguma maneira. É por aí. Então, vamos ver Filipenses capítulo 4. Diante disso tudo, veja que Deus disse que Ele vai endireitar toda a nossa vida. Não falou aqui? Ele falou, gente, você não quer que Deus endireite sua vida? Não tem área aí que está precisando arrumar? Ele tem uma solução para essa situação. Ele falou que sim, mas olha, não segue a tua cabeça, busca Deus. Então veja lá Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que você aprendeu, o que você viu e ouviu, você está praticando? Você já não aprendeu alguma coisa? Já. Você está praticando? Se você praticar, você vai ter paz. Se você não praticar, porque existe a falsa paz. Sabia disso, gente? Existe uma falsa paz. Existe a paz verdadeira de Deus, que você está no combate, mas você não está perdendo. Até parece, porque é tiro para todo lado. Mas passa assim, tim, tim, não para o bombardeio, não para. Mas você não está destruído. Você está vencendo, porque você tem a força de Deus, a visão de Deus dentro de você e você sabe o resultado final. Que isso vai passar, acabou e você não está com medo. Então, esta é a paz que Deus nos dá. A paz de Deus é para nós estarmos diante da guerra, no problema, já com o resultado da vitória. Então, você não está aflito. Você está só, o diabo manda e você dá de volta para ele. Você não recebe. Você não recebe. Porque ele, Jesus disse, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Justamente, você está com ele para ficar livre dos ataques do diabo. Vocês estão acompanhando isso? Então, a oração em línguas ajuda. A leitura da palavra ajuda. A confissão da palavra, a adoração. A guerra vem nisso. E você levanta todos os dias com força, com coragem. Você não levanta, não existe mais isso. Isso acabou, porque isso é da alma. Então veja que existe uma paz emocional, mentirosa, da alma. Tipo, você pagou a conta, recebeu o seu salário, né, o seu carro está funcionando, está com gasolina, foi no mercado. Então você acha que você está com paz, e não é isso que é paz. Depois você se encontra com alguém, dá uma risada, tal. Não é isso que é paz. Paz é na hora que o diabo pisa na tua unha encravada, do dedão do pé. Vocês estão acompanhando? E não é fácil, eu não vou falar que é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas nós temos toda a explicação que o Espírito Santo dá do que fazer nessa hora. Que ele vem para pôr dor, para destruir, uma nuvem preta, parecendo que não vai ter solução. Que a gente não enxerga Deus, não ouve Deus, nós temos só que crer no que está escrito aqui e falar e adorar. Estão acompanhando? Então é isso aí, né? E o Senhor está dizendo, então veja Salmo 55, 18. Nós vamos ter paz. Para ele arrumar toda a situação da nossa vida, nós vamos entrar em guerra com o diabo. Não tem coisa lá, muro caído, uma fenda nas paredes, o telhado está tudo já detonado, tem pedaço que está até sem telha. A casa está um horror. A porta caindo, a janela está presa lá com arame. Não tem nada que funciona. Não sai, a torneira tudo quebrada, não tem caixa d'água. Está um lixo, Mas o Senhor diz, eu vou arrumar a tua casa. Eu vou arrumar a tua vida. Vocês estão acompanhando? Então, deixa Deus arrumar a sua vida. Enquanto você não enxergar que a tua casa tá isso, que é a sua casa espiritual, interior, Deus nem pode mexer, mas Ele vai arrumar tudo. E nessa condição que você está orando para se equilibrar espiritualmente e andar com Deus, e ainda dá frutos, você vai entrar em guerra com o diabo, e o diabo com você. Vai ter guerra, mas nessa condição Ele prometeu, eu te dou paz, tá? Eu te dou paz. Então ele diz, olha, se encha do Espírito Santo, adorando o Senhor, mas não se encha, não se embriague com vinhos. Nós não precisamos de nada para nós ficarmos alegres ou tontos, para esquecer os problemas. Nós podemos nos encher com o Espírito Santo e termos a força de Deus, estarmos animados sempre. É isso que Deus quer. Quanto mais você adora, é como se compara-se, por isso que ele fez, compara-se com quem está bebendo álcool, bebida alcoólica, que ficou alegre de repente, começa a dar risada nem no que não tem. Você vê um bando de negro lá que já bebeu uns 4 copos, eles estão dando risada do nada e falando alto, tá certo? Então, se nós nos enchermos com o Espírito Santo, nós nem vamos conseguir falar tão baixo que a gente adora Deus e que nós amamos esse Deus, porque nós já estamos embriagados com a presença dele, que vai mudando o foco do problema para a condição de Deus, solução dos problemas. Tá valendo? Então vamos lá, Salmo 55, 18. Nossa, o discurso tá bom, mas e a prática? Não, vou dizer que a prática é difícil, não é fácil. Não é fácil, mas comece antes que a coisa piore. Antes que a coisa piore, comece. Então vamos ver. O versículo 18 de Salmo 55. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. E então, essa guerra que vai acontecer dentro de você. Você não vai se aguentar, não é para você sumir da igreja. Você não está se aguentando? Você já entrou em guerra. A sua alma já entrou em guerra com o espírito. Não quer ceder. Está um horror. Então você acha tudo horrível. Então é uma fuga. É melhor eu sumir. Melhor eu sumir e não dar mais as caras com Deus, né? Porque se você sumir daqui, que pena, a gente vai sentir falta. Mas o pior é que você some de Deus. Sumiu da face de Deus. Porque você não está aguentando os problemas que estão dentro de você. A sua casa está destruída. A sua alma está problemática, cheia de coisas erradas.
Por isso que não tem solução os problemas, porque no mundo não vai ter. Você não está bem porque você não deixa Deus pôr a mão nessas áreas da sua vida. Estão acompanhando? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Livra a minha alma, mas em paz, Senhor. Em paz. E ele livra em paz. Ele começa a te dar paz se você começa a adorar a Deus. Se você começa a ler a Bíblia. Se você começa a buscar esse Deus, ficar sozinho com ele. Ele começa a te dar paz. Então ele vai começar a limpar a sua casa. Ele vai começar pelo lugar certo. O lugar, assim, principal para poder dar estrutura para as outras áreas que estão capengando. Tá? E é isso que ele está prometendo aqui para nós. Mas escuta, não se esqueçam que Jesus disse que no mundo havereis de ter aflições. Ele nunca disse que nós não vamos ter mais problemas porque nós aceitamos Jesus. Não, muito pelo contrário. Mas, mesmo com esses problemas que virão, e ataques e tal, nós vamos ter a força e a condição dele para nos sustentar. Tá valendo? Então foi muito importante, porque esse momento que nós estamos aqui, essa palavra que o Senhor está nos dando. Porque você quer que Deus haja na sua vida. Você quer que Deus estruture e conserte coisas na sua vida natural. Mas a sua vida natural, ela tem uma raiz espiritual. Se ele não colocar a mão em você e começar a estruturar o que você realmente é, o seu eu, você não vai ter estrutura para vencer todas essas dificuldades da sua vida. E o Senhor só tem maravilhas para você. Ele não quer que este ano seja igual ao ano passado. Ele quer te abençoar mais. Ele quer que daqui 3 anos as coisas sejam melhores para você do que está este quadro hoje na sua vida. Ele quer que você tenha segurança daqui a 3 anos. Ele quer que você esteja neste caminho que ele vai traçando e falando para você andar. Isso não é o máximo? Então ore em línguas. Quanto mais você ora em línguas, mais você vai estar daqui 3 anos nesse lugar que Deus já traçou para você. Que Deus tem para você de segurança, para o diabo não acabar com a tua vida. Para você não ter surpresas desagradáveis na sua vida que vão desequilibrar você, que vão roubar as suas bênçãos. Estão acompanhando? Então, busque esse Deus mais intensamente. Tenha um momento com ele e deixa, o Senhor vai estruturar toda a sua vida e ele é a tua força, ele é a tua coragem nas horas difíceis para você vencer cada dia, cada situação e depois ver a casa pronta, pintada e decorada com frutos. Em nome de Jesus. Valeu, queridos? É isso Deus falou para nós hoje. Essa pregação é uma profecia. Eu não preciso estar dizendo aqui assim diz o Senhor. Esta pregação de hoje é uma profecia. Ele prometeu e disse que ele vai fazer isso. Para aqueles que já estão buscando o Senhor, mesmo afinco. Vai ser assim, amém? Deus, meu Pai, que a tua unção, Senhor, esteja agora sobre todos em casa que receberam essa palavra gloriosa. Eu creio que todos foram libertos, Senhor. Eu agradeço que você venha com a tua luz para estas famílias, Senhor, tirar todas as trevas destes lares, que haja reconciliação nas famílias, nos lares, que haja salvação dos perdidos, em nome de Jesus, e que as doenças sejam curadas agora. Eu digo em nome de Jesus. Senhor, vem com a tua provisão para aqueles que estão clamando lá em casa, em nome de Jesus.